Nosso projeto social se chama Grandes Pequenas Pessoas. Os integrantes são João Lucas, André Lucas, Giovana Camila, Gabriel Moretti, Matheus Barca e Vitor Santos. Olá, meu nome é Giovana. Vou falar um pouquinho do nosso projeto. Ele tem como objetivo alertar a respeito do abuso infantil, com enfoque em alertar pais e filhos em como tomar ciência em caso de abuso, como se prevenir e como se portar diante de um caso. E durante o semestre foram feitas postagens trabalhando esses temas. O abuso sexual é toda forma de relação ou jogo sexual entre o adulto e uma criança, com o objetivo de satisfação desse adulto ou de outros adultos. Atos físicos que incluem toques nos órgãos genitais, tentativas de relações sexuais, são considerados como abuso físico. E agora eu vou falar de relações que não envolvem o contato físico, mas são de qualquer forma de abuso. O abuso sexual de crianças e adolescentes é ainda uma grave violação dos direitos humanos, que deve ser denunciado às autoridades, que isso aí pode gerar traumas emocionais e psicológicos para as vítimas. O assédio sexual, que pode ser expresso em forma verbal, não verbal ou física, é todo comportamento indesejado de caráter sexual. O abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas sobre atividades sexuais, falas erotizadas, destinadas a despertar interesse em uma criança. O exibicionismo é um ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar em frente a uma criança. Já o voyeurismo pode ser explicado como um ato de observar fixamente atos sexuais ou órgãos genitais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas. Quando o agressor exibe o material pornográfico a meninas e meninos e os obriga a assistir, é uma forma de abuso sexual sem contato físico. O abuso causa diversas e severas consequências para a criança, como elas no futuro: dificuldade de ligação afetiva e amorosa, dependência em substâncias lícitas e ilícitas, sequela dos problemas físicos gerados pela violência sexual. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre como identificar um caso. O primeiro ponto é a mudança de comportamento. Uma possível mudança no padrão de comportamento de crianças pode ser um sinal de um abuso. É um fator facilmente perceptível, pois costuma ocorrer de maneira repentina e brusca. O segundo é a proximidade excessiva. Apesar de, em muitos casos, a criança demonstrar rejeição em relação ao abusador, é preciso usar o bom senso para identificar quando uma proximidade excessiva também pode ser um sinal. É importante notar, no entanto, que o papel do desconhecido como estuprador aumenta conforme a idade da vítima. No abuso de menores de idade, por exemplo, a violência costuma ser praticada por pessoas da família, na maioria dos casos. O terceiro é a regressão. Outro indicativo apontado por especialistas é o de recorrer a comportamentos infantis que a criança já tinha abandonado, mas volta a apresentar de repente. Coisas simples, como fazer xixi na cama, ou voltar a chupar o dedo, ou ainda começar a chorar sem motivo aparente. O quarto são segredos. Para manter o silêncio da vítima, o abusador pode fazer ameaças de violência física e promover chantagens. É comum também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de benefício material para construir a relação com a vítima. O quinto são os hábitos. A criança vítima de abuso apresenta alterações de hábito repentina. Pode ser desde uma mudança na escola, como falta de concentração ou recusa de participar de atividades, até mudança na alimentação e no modo de se vestir. Sexto são as questões de sexualidade. Um desenho, uma brincadeira ou um comportamento mais envergonhado podem ser sinais que uma criança esteja passando por uma situação de abuso. Quando uma criança que, por exemplo, nunca falou de sexualidade começa a fazer desenhos que aparecem genitais, isso pode ser um indicador. O sétimo são questões físicas, os sinais mais óbvios de violência sexual em menores, que deixam marcas físicas e inclusive podem ser usados como provas à justiça. E o oitavo e último é a negligência. Muitas vezes o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maltratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família, como o diálogo aberto com os pais,
estará em situação de maior vulnerabilidade. Olá, meu nome é André. Em relação à importância do diálogo, primeiramente é preciso ressaltar que dar visibilidade ao tema da violência sexual infantil é fundamental para conscientizar a sociedade e investir a criança contra esse crime. E esse papel pode ser cumprido por qualquer membro da sociedade, como membros da família ou não, conselhos tutelares, autoridades judiciárias e policiais. O diálogo torna-se importante nesse tipo de caso, pois é muito difícil a percepção e por isso é preciso estar atento a quaisquer mudanças comportamentais ou físicas da criança ou adolescente. Da mesma forma, o diálogo aberto dentro de casa é importante, pois a criança e adolescente precisa ter a confiança de que vai ser realmente ouvida. Dados mostram que o abuso, na grande maioria dos casos, é cometido por uma pessoa próxima da vítima, o que torna a situação mais complexa, já que envolve também os laços de afeto. Nesse sentido, é preciso criar um ambiente não ameaçador para a criança e o adolescente, para que elas se sintam livres para se abrir e saibam os limites e os seus direitos, inclusive os sexuais, pois o medo de contar a alguém é o principal fator da continuidade do crime, que deixa a criança e o adolescente suscetível à revitimização. Uma criança e adolescente segura, que sente o apoio familiar, fica menos vulnerável a esse tipo de situação. Não se pode deixar de lado também as atividades em escolas para divulgar medidas preventivas e reforçar a importância da denúncia na repressão a este crime. E a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes deve acontecer dentro de um trabalho educativo global, enfocando a educação para a saúde sexual, para que eles tenham uma vida sexual saudável e feliz. E é justamente aqui que entra a educação sexual e o acesso à informação, que são essenciais para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Dessa maneira, desconstruir o tabu que ainda persiste sobre a educação sexual e iniciar a conversa sobre o assunto é de suma importância e urgência. Educação sexual é muito mais do que falar sobre órgãos sexuais. É sobre consentimento, sobre quem pode ou não tocar as suas partes íntimas, sobre criar um ambiente propício para que a criança se sinta confortável e que elas se sintam validadas, que saiba que o seu não tem poder. Enfim, existem livros e vídeos educativos que podem ajudar nesse sentido. Interessante é também fazer visitas periódicas nas escolas para mostrar como que se identifica um abuso e os meios de denunciar, visto que na maioria dos casos é desconhecido os meios de denunciar. O Disque 100, por exemplo, é um canal de denúncia nacional que recebe a monitoria e encaminha as denúncias de violação ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Presidência da República. Ademais, cursos que ofereçam ferramentas para a prevenção e identificação de situações de violência sexual no contexto escolar é de extrema importância para formar cidadãos conscientes. Agora, algumas informações a respeito sobre os dados do abuso infantil. Nesses últimos 2 anos, com o problema da pandemia, os números cresceram exponencialmente. Como mostra essa matéria do G1, feita em 18/5/2021, linkada abaixo, a matéria ela usa como base 2 cidades e os dados são do Conselho Tutelar dessas cidades, que é Rio Pequeno e Raposo Tavares, de São Paulo. Essas 2 cidades mostraram uma crescente exponencial nos casos de abuso infantil e também de maus tratos contra crianças e adolescentes. Eles estimam que teve um aumento de 670%. E também a matéria vai um pouco além e ela compara os 4 primeiros meses de 2019 com essa mesma época nesse ano, ambos em contexto pré-pandemia e contexto pós-pandemia, ainda dentro da pandemia. E nesses casos houveram um crescimento de 215%. E a matéria ainda informa que existe outro problema que agravou essa situação. Devido às creches estarem fechadas e as escolas, aconteceu um efeito que é como se fosse uma denúncia tardia, já que antes a escola ela conseguia verificar o bem-estar dos alunos e esses casos eram vistos e resolvidos muito mais rápido. Agora demora muito mais, porque normalmente é visto por parentes ou vizinhos, e isso é algo que agravou no contexto de pandemia toda essa situação.
Nosso referencial teórico, nós utilizamos vários artigos científicos e, além dos artigos, várias reportagens, notícias ou até postagens em redes sociais ou em outros sites de relatos, de orientações, de, como se diz, e maneiras de se tratar e combater o abuso infantil. Nessas postagens e nesses artigos, eles auxiliam, e além de auxiliar, eles informam muito mais a população, e além da população, muito mais a convivência da pessoa, de instruí-la como reagir diante dos casos e como, por meio desse conhecimento, prevenir que algo aconteça. Com o decorrer das postagens, a gente quis transmitir para o público-alvo nosso a importância e como lidar diante dos casos e informar como funcionam os casos, para que eles possam repassar, aprender mais, repassar com seus familiares e etc. E assim eles desenvolvem um conhecimento na área que pode ajudar em casos futuros ou até ajudar outras pessoas. Bom, e essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado.